Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que está dando o que falar. Aos 71 anos, Fábio Júnior quebra o silêncio e revela as 5 pessoas que ele mais odeia. Lembrando que este conteúdo é apenas para entretenimento e curiosidade. Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixe o seu like para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá! Aos 71 anos, Fábio Júnior decidiu encarar um tema que evitou por muito tempo: o peso emocional de uma vida inteira exposta ao olhar do público. Mesmo acostumado ao carinho dos fãs, ele reconhece que os bastidores da fama sempre foram mais duros do que pareciam. Em uma entrevista recente, ele admitiu que a maturidade lhe deu coragem para revisitar situações antigas, refletir sobre erros e enxergar com mais clareza momentos que ainda deixam marcas. Não se trata de criar polêmica gratuita, mas de finalmente abrir espaço para sentimentos guardados durante décadas. Essa sinceridade inesperada chamou a atenção e reacendeu discussões sobre sua trajetória. Com voz calma, ele explicou que algumas fases de sua carreira foram marcadas por expectativas exageradas e cobranças constantes. A busca por resultados, a pressão de empresários e a dinâmica acelerada da televisão o deixaram emocionalmente cansado em vários períodos. Embora nunca tenha apontado culpados, Fábio deixou claro que enfrentou situações em que a confiança foi abalada por promessas não cumpridas e atitudes pouco transparentes. Esses episódios não destruíram sua força, mas contribuíram para o seu comportamento mais reservado. Ao compartilhar essas vivências, ele afirmou que finalmente sente liberdade para reconhecer como certos acontecimentos influenciaram sua postura e moldaram sua visão atual sobre convivência profissional. Segundo ele, o público muitas vezes enxerga apenas o artista, que canta, sorri e interpreta emoções de forma natural, mas ignora o desgaste acumulado ao longo de tantos anos de exposição. A vida pessoal, por mais que estivesse protegida, sempre acabava sendo alvo de especulação. Fábio reconhece que seus relacionamentos, seus casamentos e até decisões familiares foram observados com lupa, alimentando julgamentos que nem sempre correspondiam à verdade. Essa pressão constante o levou a adotar uma postura mais silenciosa, escolhendo revelar apenas o necessário. Agora, porém, aos 71 anos, ele considera importante revisitar esses capítulos com mais sinceridade e maturidade. Ele afirmou que não busca reviver mágoas, mas compreender a origem delas. Muitas vezes, situações que pareciam pequenas se transformaram em lembranças que atravessaram décadas. O artista destacou que a falta de compreensão entre colegas, a competição intensa e a exigência de manter uma imagem impecável acabaram criando barreiras emocionais difíceis de superar. Ainda assim, ele reconhece que cresceu com cada desafio enfrentado. A abertura atual não surge como um desabafo amargo, mas como um convite para olhar sua jornada de forma honesta. Ao dividir esses sentimentos, Fábio acredita que aproxima o público de sua verdade interna. Essa primeira revelação marca o início de uma fase nova e mais transparente. Fábio reconhece que não pode mudar o passado, porém acredita que assumir suas vulnerabilidades o ajuda a seguir adiante com leveza. Ele explicou que o silêncio prolongado serviu como mecanismo de defesa, mas que agora deseja transformar suas experiências em aprendizado. A reação do público o surpreendeu positivamente, mostrando que, apesar dos anos, ainda existe grande identificação com sua história. Muitos fãs relataram que também enfrentaram ciclos de pressão, confusão e julgamento, criando um vínculo emocional ainda mais forte com o artista. Essa troca sincera reforçou sua decisão de continuar abrindo partes importantes da sua vida. E é justamente esse movimento que conduz ao próximo capítulo, quando ele retorna às memórias da infância para compreender como sua sensibilidade começou a se desenvolver e influenciar cada escolha que faria no futuro, ainda mais profundamente. Fábio Correia Airosa Galvão nasceu em São Paulo em uma família simples que valorizava trabalho, união e responsabilidade. Desde pequeno demonstrava uma sensibilidade incomum, prestando atenção em detalhes que muitas crianças sequer percebiam. Enquanto os amigos corriam pelas ruas, ele costumava observar as pessoas, tentar entender suas emoções e imaginar histórias por trás de cada expressão. A casa era movimentada, mas sempre havia espaço para música, especialmente porque sua mãe apreciava melodias românticas e seu pai gostava de canções populares. Esse ambiente afetivo ajudou a moldar seu caráter e despertou nele um interesse natural por tudo que envolvesse arte.
Com o tempo, essa ligação com a música se tornou cada vez mais evidente. Fábio adorava ouvir discos antigos e tentava reproduzir melodias com a voz, ainda que sem técnica alguma. Sua família percebia seu talento, mas não imaginava que aquilo se transformaria em carreira. Ele mesmo não tinha ambição profissional naquele momento. Buscava apenas uma forma de expressar sentimentos que não conseguia colocar em palavras. A infância, apesar de simples, foi marcada por momentos de introspecção e curiosidade. Ele gostava de observar o movimento da vizinhança, prestar atenção em conversas, aprender com gestos e captar nuances que o ajudariam mais tarde como intérprete. Foi nessa fase que surgiram suas primeiras composições, criadas de forma espontânea, enquanto experimentava sensações novas. Ele não escrevia pensando em público, mas em organizar emoções que descobria dia após dia. Pequenas melodias surgiam durante brincadeiras ou momentos de silêncio, quando deixava a imaginação fluir. A família, percebendo seu interesse, passou a incentivá-lo discretamente, oferecendo apoio sem pressionar. A música se tornou um refúgio, um espaço onde ele conseguia se entender melhor e transformar sentimentos confusos em algo concreto. Mesmo sem perceber, Fábio começava a construir a base de tudo o que viria depois, desenvolvendo intuição, ritmo e sensibilidade artística. Além da música, sua personalidade introspectiva o aproximava de atividades criativas. Ele gostava de desenhar, criar histórias e observar comportamentos, como se estudasse o mundo sem pressa. Essa postura curiosa despertava a atenção de professores que viam nele um aluno quieto, porém atento. Fábio absorvia tudo, desde gestos até pequenas mudanças no ambiente, formando um repertório emocional que carregaria pela vida. Embora ainda não soubesse, essa sensibilidade seria fundamental para seu futuro como artista, permitindo interpretar sentimentos com profundidade. As vivências da infância simples e intensas prepararam o terreno para descobertas importantes. Cada experiência moldou seu olhar e fortaleceu o vínculo com a arte. Com o passar dos anos, essa combinação de sensibilidade e curiosidade se tornou cada vez mais presente em sua rotina. Ele continuou explorando sons, criando pequenas melodias e prestando atenção em tudo ao redor. A infância, apesar da simplicidade, ofereceu bases sólidas para o seu desenvolvimento humano e artístico. Foi nesse período que ele percebeu pela primeira vez que a música tinha poder para transformar sentimentos e aproximar pessoas. Embora ainda estivesse distante de imaginar uma carreira profissional, já sentia que aquele universo fazia parte de sua identidade. Essas primeiras descobertas marcaram profundamente sua formação e abriram caminho para desafios maiores que surgiriam na adolescência. No próximo capítulo, essa jornada continuará avançando, mostrando como suas influências iniciais se transformaram em escolhas concretas que definiriam sua trajetória futura de maneira decisiva. Essas memórias seguem vivas e continuarão guiando seus passos nos próximos capítulos de sua história. A adolescência de Fábio Júnior marcou o período em que a música deixou de ser apenas um refúgio emocional e passou a se tornar uma possibilidade concreta de futuro. Nessa fase, ainda estudando e ajudando em casa, ele começou a participar de festivais escolares, apresentações comunitárias e pequenos eventos organizados pelos bairros vizinhos. Apesar da timidez, percebeu que algo mudava quando subia no palco. A insegurança desaparecia aos poucos, dando lugar a uma sensação de liberdade e pertencimento que ele não encontrava em nenhum outro lugar. Essa descoberta foi fundamental para fortalecer sua ligação com a música e entender que esse caminho poderia ser seu destino. Mesmo sem ter instrumentos próprios, Fábio se dedicava com intensidade. Emprestava violões de amigos, passava horas treinando em casas de colegas e aproveitava qualquer oportunidade para aprender algo novo. Cada pequena chance era tratada com seriedade. Ele imitava cantores que admirava, analisava diferentes estilos e tentava desenvolver sua própria maneira de interpretar. A música preenchia seus dias e, aos poucos, ele começou a perceber que sua sensibilidade poderia se tornar profissão. Mas o caminho seria longo. A família vivia com recursos limitados e a compra de instrumentos ou aulas formais não era uma possibilidade. Ainda assim, a falta de dinheiro não diminuiu sua determinação. As influências musicais da época o marcaram profundamente. A voz marcante de Elis Regina, o carisma de Roberto Carlos e a força dos festivais da canção moldaram sua percepção artística.
Ele admirava artistas que conseguiam transmitir emoção verdadeira e buscava entender como cada um construía seu estilo. Essa observação atenta, já presente na infância, amadureceu na adolescência e o ajudou a desenvolver uma identidade mais consciente. Em seus treinos improvisados, tentava combinar essas referências com suas próprias experiências, criando uma ligação íntima com a interpretação. Para ajudar nas despesas da casa, Fábio precisou trabalhar cedo. Passou por diferentes empregos, desde serviços gerais até atividades que exigiam esforço físico. Esses trabalhos, embora cansativos, lhe ensinaram disciplina e fortaleceram seu senso de responsabilidade. Ele conciliava jornadas longas com ensaios rápidos e participações musicais, sempre com a sensação de que a arte ocupava um espaço especial em sua vida. Essa rotina difícil mostrou que, para seguir seu caminho, precisaria ser persistente e enfrentar desafios maiores do que imaginava. Durante essa época, começou também a se aproximar de músicos mais experientes e de pessoas que trabalhavam em pequenos estúdios. Esses contatos iniciais ofereceram a ele uma visão mais clara do que significava viver de música. Embora ainda estivesse distante de oportunidades profissionais, aprendeu sobre equipamentos, gravações e a dinâmica entre produtores e intérpretes. Cada novo encontro fortalecia a certeza de que era ali que ele queria estar. Mesmo enfrentando limitações e falta de recursos, seu desejo de cantar crescia diariamente. A adolescência de Fábio Júnior foi marcada por descobertas importantes e pela construção gradual de sua confiança artística. O palco começou a se transformar em seu espaço natural, e a música, antes apenas uma forma de expressão, se mostrou como seu caminho definitivo. Esses primeiros passos, cheios de improvisos e dedicação, abriram a porta para a fase seguinte, ainda mais intensa: o início da carreira profissional nos estúdios de São Paulo, onde o jovem músico começaria a trilhar um caminho que mudaria a sua vida. Entrar na vida profissional da música na década de 1970 foi um marco decisivo para Fábio Júnior. Com pouco dinheiro e muita disposição, ele começou a circular por estúdios de São Paulo, buscando qualquer oportunidade para aprender e se aproximar do mercado musical. Foi nesse ambiente movimentado que apareceu sua primeira chance real: o trabalho como cantor de jingles. Ele gravava comerciais para rádio e televisão, desempenhando um papel que exigia técnica, rapidez e versatilidade, habilidades fundamentais para o futuro. Enquanto gravava jingles e participava de testes como intérprete, Fábio começou a compreender melhor o funcionamento do mercado fonográfico. Observava produtores, acompanhava processos de gravação e aprendia com músicos experientes que já tinham anos de estúdio. Cada sessão era uma aula prática. Ele entendeu que, além do talento, era necessário disciplina, profissionalismo e capacidade de comunicação musical. Esse contato direto com o ambiente profissional foi essencial para moldar sua postura artística e dar os primeiros passos rumo a uma carreira consolidada. Durante esse período, surgiu uma proposta curiosa e estratégica: gravar músicas em inglês usando um pseudônimo. Assim nasceu Mark Davis, nome artístico criado para aproveitar o sucesso das canções internacionais que tocavam nas rádios. Ele gravou sucessos que alcançaram boa repercussão comercial, com destaque para canções românticas que imitavam o estilo de artistas estrangeiros. Embora essa fase tenha garantido visibilidade, ele sentia que ainda faltava algo. Interpretar músicas em outro idioma e seguir um estilo voltado ao mercado era interessante, mas não representava completamente sua essência. Com o tempo, ficou claro que sua identidade artística precisava aparecer de maneira mais verdadeira. Assim, ele decidiu abandonar o pseudônimo e adotar definitivamente seu nome real, Fábio Júnior. Essa mudança marcou uma virada importante. A partir daí, o cantor passou a investir em repertório próprio, focado no romantismo e na interpretação emocional que sempre fizeram parte de sua personalidade. Seus primeiros trabalhos como Fábio Júnior começaram a tocar nas rádios, chamando a atenção do público e de críticos que notaram sua entrega artística diferenciada. O grande marco dessa fase foi o lançamento da música Pai, em 1979. A canção, que expressa sentimentos profundos sobre a relação entre pais e filhos, rapidamente se tornou um sucesso nacional. Sua interpretação emocionada conquistou o Brasil e transformou a música em um clássico.
Até hoje, é uma das canções mais lembradas de sua trajetória. Esse momento consolidou Fábio Júnior como artista romântico e autêntico, abrindo portas para novos trabalhos, novelas e uma carreira sólida em diferentes áreas da arte. A fase inicial nos estúdios, o período como Mark Davis e a descoberta de sua identidade como Fábio Júnior formaram a base de uma carreira longa e consistente. Essa jornada, cheia de aprendizados, marcou o início de tudo que viria depois. Nos próximos capítulos, a história continuará explorando desafios maiores, conquistas inesperadas e momentos que definiram seu lugar na música brasileira. Depois de se firmar no cenário musical, Fábio Júnior conquistou espaço também na televisão e no cinema, mostrando que seu talento ia muito além do canto. A transição aconteceu naturalmente, impulsionada por sua presença carismática e pela sensibilidade que sempre apresentou em interpretações musicais. Nos anos 1970, ele começou a trabalhar como ator na Rede Globo, onde rapidamente chamou a atenção de diretores e produtores pela facilidade em transmitir emoções de maneira sincera. Sua atuação cresceu de forma constante, abrindo portas para papéis importantes em novelas marcantes daquela época. Entre os trabalhos que o consolidaram como ator, destacam-se produções como Cabocla, Marina e Louco Amor. Em cada uma delas, Fábio mostrou versatilidade e dedicação, conquistando o público pela naturalidade com que vivia os personagens. Cabocla, um clássico da teledramaturgia, ajudou a projetar seu nome nacionalmente. Já em Marina, ele demonstrou amadurecimento artístico e domínio técnico, comprovando que estava preparado para desafios maiores. Em Louco Amor, seu desempenho recebeu elogios pela intensidade emocional, característica que combinava perfeitamente com seu estilo artístico. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória na televisão foi sua participação em Roque Santeiro, uma das novelas mais emblemáticas da história brasileira. Na trama, ele interpretou Jerônimo, personagem que ganhou destaque pela forma espontânea e envolvente com que Fábio conduziu o papel. A novela, considerada um fenômeno cultural, ampliou ainda mais sua visibilidade e confirmou seu talento para a atuação. Críticos e espectadores destacaram sua habilidade em equilibrar emoção e leveza, criando uma figura que se encaixava perfeitamente no universo de Roque Santeiro. Ao mesmo tempo em que brilhava na televisão, Fábio também conquistava espaço no cinema. Em 1979, participou do filme Bye Bye Brasil, dirigido por Cacá Diegues, uma das obras mais importantes do cinema nacional. No longa, que retrata o Brasil profundo através de uma trupe de artistas itinerantes, Fábio entregou uma atuação natural e sensível, recebendo elogios pela autenticidade. O filme se tornou um marco cultural, e sua participação ajudou a reforçar seu potencial como ator versátil, capaz de se adaptar a linguagens diferentes com competência. Apesar da agenda cheia e da exigência intensa do audiovisual, Fábio sempre manteve uma postura profissional exemplar. Era pontual, concentrado e dedicado às cenas, conquistando o respeito de colegas e equipes técnicas. Seu compromisso com cada produção era evidente desde as primeiras leituras até as gravações finais. Essa disciplina nos bastidores contribuiu para sua reputação como artista completo, que encarava cada trabalho com seriedade e profundo senso de responsabilidade. A experiência na atuação também influenciou diretamente seu desempenho musical. Os papéis na TV e no cinema ajudaram a aprimorar sua presença de palco, sua capacidade de interpretação e sua entrega emocional. A transição entre música e atuação nunca foi forçada. Na verdade, parecia uma extensão natural de sua sensibilidade artística. Cada personagem vivido enriquecia sua musicalidade, e cada canção interpretada fortalecia sua expressão dramática. Essa fase na televisão e no cinema consolidou Fábio Júnior como um artista multifacetado, admirado por sua dedicação e autenticidade. E foi justamente essa combinação entre emoção e profissionalismo que o conduziu à etapa seguinte, marcada por um sucesso estrondoso como cantor romântico e referência nacional. Os anos 1980 foram decisivos para transformar Fábio Júnior em um dos maiores nomes do romantismo brasileiro. Foi nessa década que sua identidade musical atingiu maturidade plena,
conquistando o país com letras sinceras, melodias marcantes e interpretações carregadas de emoção. Seu estilo, sempre autêntico, encontrou no romantismo o espaço ideal para expressar sentimentos profundos e se conectar diretamente com o público. O resultado foi um sucesso explosivo. Discos entre os mais vendidos, turnês lotadas e músicas que se tornaram parte da memória afetiva de milhões de pessoas. Entre suas canções mais icônicas dessa fase, destacam-se Alma Gêmea, Só Você, O Que É Que Há, Caça e Caçador, Senta Aqui e o famoso dueto Sem Limites para Sonhar, gravado com a cantora britânica Bonnie Tyler. Cada uma dessas músicas marcou época por motivos diferentes. Alma Gêmea, por exemplo, se tornou símbolo de romantismo puro. Só Você conquistou ouvintes pela melodia envolvente, enquanto O Que É Que Há revelou uma vulnerabilidade emocional que poucos artistas conseguiam transmitir. Já Caça e Caçador virou referência de paixão intensa, e Senta Aqui ganhou destaque pelo clima íntimo e acolhedor. O dueto com Bonnie Tyler, cantado em inglês e português, mostrou a versatilidade de Fábio e ampliou sua visibilidade internacional. Durante esse período, sua imagem pública também se fortaleceu. Fábio consolidou a figura de galã sensível, um artista capaz de equilibrar charme, emoção e sinceridade. Sua presença em programas de TV, capas de revistas e shows de grande porte ajudou a criar um vínculo especial com o público. Ele conseguia transmitir proximidade mesmo diante de multidões, fazendo cada pessoa se sentir parte de sua história musical. Essa conexão era um dos principais elementos de sua popularidade. Comparações com Roberto Carlos, o maior nome da música romântica brasileira, se tornaram frequentes. Embora cada um tivesse estilo próprio, o público percebia semelhanças na forma como ambos transmitiam emoção verdadeira por meio das canções. Fábio sempre tratou essas comparações com respeito, reconhecendo a importância de Roberto na música nacional e valorizando o reconhecimento do público. Mesmo assim, manteve sua identidade única, marcada pela interpretação intensa e pela honestidade afetiva presente em suas letras. O impacto emocional de Fábio Júnior ultrapassava os limites do palco. Muitas pessoas afirmavam que suas músicas eram trilha sonora de histórias de amor, separações, reencontros e momentos significativos da vida. Esse poder de tocar o coração das pessoas transformou o artista em símbolo da emoção masculina na música brasileira. Em uma época em que vulnerabilidade ainda era pouco discutida, Fábio ajudou a mostrar que homens também amam, sofrem e expressam seus sentimentos através da música. A consolidação de Fábio como ícone romântico não foi apenas resultado de sucessos comerciais, mas da profundidade emocional presente em cada trabalho. Sua sinceridade como intérprete conquistou gerações e deu continuidade a uma trajetória construída com dedicação e verdade. E esse período de êxito marcaria o início de novas etapas, desafios e histórias que seguiriam moldando sua vida e carreira. Nos próximos capítulos, sua jornada continuará explorando momentos decisivos, transformações e amadurecimentos que o fariam uma das figuras mais queridas do país. A vida pessoal de Fábio Júnior sempre chamou grande atenção do público. E isso aconteceu não apenas pela fama, mas pela forma intensa e romântica com que ele vivia seus relacionamentos. Desde jovem, ele acreditava profundamente no amor e não tinha medo de se entregar. Para Fábio, cada história tinha valor próprio, cada parceria era uma oportunidade de crescer e cada relação merecia ser vivida com sinceridade. Essa intensidade, porém, também o expôs a julgamentos e interpretações que nem sempre refletiam sua verdade. Seu primeiro casamento marcante foi com a atriz Glória Pires, união que deu origem à sua filha Cléo Pires, uma das pessoas mais importantes de sua vida. Apesar da relação ter terminado, Fábio sempre manteve grande respeito e carinho pela ex-esposa e pela forma como construíram uma família. Cléo cresceu cercada de amor, e Fábio nunca escondeu seu orgulho pela trajetória da filha, que seguiu carreira artística com destaque. Depois, vieram outras relações significativas.
cada uma representando uma fase diferente de sua vida. Ele se casou com Teresa de Paiva, em um período em que buscava a estabilidade emocional. Mais tarde, viveu uma relação intensa com Guilhermina Guinle, marcada por parceria e sintonia. Em seguida, casou-se com Patrícia de Sabré, união que chamou atenção pela diferença de idade, algo que gerou comentários e julgamentos na imprensa, embora os dois tenham levado a relação com maturidade enquanto durou. Um dos relacionamentos mais lembrados foi com a modelo e atriz Mari Alexandre, com quem teve seu filho Zion, um dos maiores orgulhos de sua vida. A chegada de Zion trouxe novas responsabilidades, emoções e um sentimento de renovação. Fábio sempre se mostrou um pai presente, carinhoso e profundamente conectado aos filhos. Para ele, paternidade é afeto, diálogo e compreensão. Ele sempre afirmou que os filhos representam sua base emocional mais sólida, uma fonte constante de força. Mesmo vivendo amores intensos, Fábio também enfrentou críticas e exposição excessiva. A imprensa acompanhava cada detalhe de sua vida amorosa, muitas vezes distorcendo fatos ou criando interpretações exageradas. Ele sentiu na pele como a fama pode trazer falta de privacidade e julgamentos precipitados. Ainda assim, nunca deixou de buscar sinceridade em seus relacionamentos. Acreditava que a autenticidade era fundamental para qualquer vínculo, mesmo quando isso significasse enfrentar opiniões externas. Com o passar dos anos, as relações familiares ganharam ainda mais importância. Fábio foi se reaproximando de pessoas importantes de sua história, fortalecendo laços e reconstruindo dinâmicas afetivas. Com os filhos, desenvolveu uma relação madura, baseada em respeito e carinho. Ele buscava estar presente, acompanhar conquistas e oferecer apoio incondicional. Foram esses vínculos que o ajudaram a enfrentar momentos difíceis e a compreender melhor a si mesmo. A vulnerabilidade sempre esteve presente em sua vida pessoal. Fábio não tem vergonha de admitir erros, aprender com eles e seguir em frente. Ele acredita que amar exige coragem e viver intensamente faz parte de quem ele é. Essa forma verdadeira de se relacionar, apesar das críticas, fez dele uma figura admirada não apenas como artista, mas como homem que nunca deixou de acreditar no amor. Nos próximos capítulos, as dores e superações vividas ao longo dos anos mostrarão como essa intensidade emocional também o ajudou a se reconstruir em momentos de maior fragilidade. Por trás do brilho da fama, Fábio Júnior enfrentou dores profundas que o acompanharam ao longo da vida. A pressão constante, a falta de privacidade e as expectativas que recaíam sobre ele criaram momentos de solidão que poucas pessoas conseguiam ver. Apesar do sucesso, havia períodos em que o peso emocional se tornava difícil de carregar. A fama, embora generosa em reconhecimento, muitas vezes cobra um preço alto. O assédio da mídia era uma das maiores dificuldades. Sua vida pessoal era discutida publicamente, muitas vezes sem cuidado ou sensibilidade. Fábio se viu diversas vezes obrigado a lidar com rumores, interpretações erradas e críticas que ultrapassavam seu trabalho. Essa exposição constante o levou a desenvolver mecanismos de proteção, como reservar sentimentos e evitar falar sobre determinados assuntos. Ele sabia que quanto mais mostrasse vulnerabilidade, mais seria observada. Entre todas as dores que enfrentou, a perda de sua mãe foi uma das mais marcantes. O luto trouxe um impacto profundo, abalando sua estrutura emocional e provocando reflexões intensas sobre a vida. A ausência dela deixou um vazio difícil de preencher, mas também aproximou Fábio de sentimentos que ele transformaria em arte. A música se tornou um canal para expressar saudade, amor e lembranças que guardava com carinho. Muitas interpretações emocionadas nasceram desse período de fragilidade, conectando fãs a um lado mais humano do artista. As separações também deixaram marcas importantes. Cada término foi acompanhado por autoconhecimento, dúvidas e tentativas de recomeçar. Fábio sempre viveu seus relacionamentos com intensidade, e o fim de cada um exigia reconstrução emocional. Ele não escondia suas fragilidades. Ao contrário, reconhecia que o amor podia ferir, mas também ensinar.
Essa postura sincera foi fundamental para seu amadurecimento, permitindo que refletisse sobre atitudes e buscasse evoluir como pessoa. A pressão sobre sua imagem pública também gerou crises pessoais. Em alguns momentos, ele se perguntava quem realmente era: o artista esperado pela mídia ou o homem sensível e intuitivo que sempre existiu dentro dele. Essa dualidade o levou a períodos de introspecção, nos quais buscava respostas para sentimentos confusos. Foi nesses instantes de silêncio que encontrou forças para reorganizar pensamentos e redescobrir valores importantes. A reconstrução familiar foi outro passo essencial em sua jornada. Os filhos desempenharam um papel decisivo nesse processo. A relação próxima com Cleo e Zion o ajudou a lidar com a dor e trouxe clareza sobre o que realmente importava. Fábio percebeu que, apesar dos desafios, sua maior fonte de equilíbrio vinha da convivência com eles. A paternidade o ensinou sobre responsabilidade, paciência e amor incondicional. Mesmo após erros e tropeços, sempre procurou se manter presente, criando um ambiente de afeto e confiança. Ao longo da vida, Fábio transformou dores em maturidade e perdas em aprendizado. Ele entendeu que cada etapa, por mais difícil que fosse, fazia parte de sua construção emocional. Essa jornada de superações não apagou suas cicatrizes, mas fortaleceu sua capacidade de seguir em frente com honestidade. Nos próximos capítulos, novas reflexões revelarão como essa evolução emocional influenciou suas decisões e sua visão de mundo com o passar dos anos. Ao chegar aos 70 anos, Fábio Júnior passou a viver uma fase muito mais tranquila, equilibrada e consciente. Após décadas marcadas por intensidade emocional, relacionamentos, desafios pessoais e sucesso profissional, ele encontrou um ritmo de vida mais leve, que lhe permite apreciar o presente com serenidade. Hoje, suas prioridades são diferentes. Em vez da correria constante, ele procura harmonia, saúde e momentos significativos ao lado da família. O amadurecimento trouxe a ele uma percepção mais clara do que realmente importa, permitindo que viva com mais calma e sabedoria. Os shows, que sempre foram sua maior forma de expressão, ganharam um significado ainda mais emocional. No palco, Fábio canta com profundidade, como quem revisita a própria história através de cada nota. Ele não se preocupa mais com perfeição absoluta, mas com verdade. Compartilha lembranças, conversa com o público, sorri com naturalidade e se entrega a cada canção como se fosse única. Muitas pessoas afirmam que seus shows atuais têm uma energia especial, mas humana e íntima. É como se o artista estivesse celebrando não apenas sua música, mas também sua trajetória e o carinho que recebeu ao longo das décadas. As redes sociais se tornaram um novo espaço para ele se conectar com os fãs. Embora não seja exageradamente ativo, usa essas plataformas de maneira autêntica, mostrando pensamentos, trechos de músicas, momentos em família e reflexões sobre a vida. Com isso, conseguiu estreitar ainda mais o vínculo com o público, que acompanha suas mensagens com carinho. Ele entende que as redes são uma forma de aproximação, uma maneira moderna de manter diálogo com quem sempre o apoiou. A espiritualidade também se tornou parte importante dessa fase. Fábio costuma refletir sobre fé, propósito e gratidão, reconhecendo que chegou até aqui graças a uma combinação de trabalho, apoio familiar e algo maior que o guiou nos momentos mais difíceis. A maturidade o levou a valorizar o silêncio, a introspecção e o equilíbrio emocional. Ele aprendeu a transformar experiências antigas em sabedoria, sem carregar pesos desnecessários. Para ele, fé significa enxergar beleza nas pequenas coisas e agradecer pelas oportunidades de recomeço. Mesmo com tantas mudanças, Fábio preservou sua essência. Continua romântico, sensível e espontâneo, características que sempre o distinguiram no meio artístico. Contudo, agora apresenta uma imagem renovada, marcada pela experiência e pela serenidade de quem viveu intensamente e aprendeu com cada etapa. Seus cabelos brancos, seu olhar calmo e seu jeito leve refletem exatamente o momento de plenitude que está vivendo. A admiração pelos filhos é um ponto central nessa fase.
Fábio se emociona ao falar de Cléo, reconhecendo sua força, coragem e autenticidade. Ele também demonstra enorme orgulho de Zion e dos demais filhos, celebrando cada conquista e cada pequeno avanço. A paternidade, que sempre teve papel importante em sua vida, tornou-se ainda mais significativa. Ele valoriza os encontros familiares, as conversas sinceras e o amor que construiu com eles ao longo dos anos. Essa fase madura representa um capítulo de equilíbrio e consciência. Fábio Júnior vive com gratidão, renovação e propósito, olhando para o futuro com esperança e para o passado com carinho. E é justamente dessa maturidade que nasce o próximo tema, seu legado artístico, já eternizado no coração do público brasileiro. O legado de Fábio Júnior ultrapassa sua presença física no palco. Ele se tornou, ao longo de décadas, um dos maiores símbolos do romantismo brasileiro. Suas interpretações emocionadas, letras sensíveis e presença carismática marcaram diferentes gerações, criando uma ligação afetiva rara entre artista e público. Poucos cantores conseguem atravessar tantos anos mantendo relevância, e Fábio alcançou esse feito com naturalidade e verdade. Suas canções se tornaram atemporais. Músicas como Alma Gêmea, Só Você, Pai, O Que É Que Há, Caça e Caçador e Senta Aqui continuam tocando em rádios, novelas, casamentos, festas e momentos íntimos de milhares de brasileiros. Elas fazem parte da memória afetiva do país, acompanhando histórias de amor, separações, reencontros e descobertas pessoais. Para muitos fãs, ouvir Fábio Júnior é revisitar fases importantes da vida, como se as músicas guardassem lembranças. Esse poder emocional é uma das marcas mais fortes de seu legado. O impacto cultural de Fábio vai além da música. Ele influenciou gerações com sua postura sensível, mostrando que expressar emoções também é força. Em um país onde vulnerabilidade masculina muitas vezes foi tratada como fraqueza, ele ajudou a abrir espaço para a ideia de que homens também podem amar intensamente, demonstrar sentimentos e falar do coração sem medo. Sua autenticidade inspirou não apenas fãs, mas muitos artistas jovens que viram nele um exemplo de verdade artística e emocional. Seu trabalho também serviu de referência para músicos que seguiram o caminho do romantismo. Artistas mais jovens frequentemente citam Fábio como influência, seja pela forma de interpretar, pela entrega emocional ou pelo estilo marcante que o acompanhou ao longo da carreira. Sua capacidade de cantar sentimentos complexos de forma simples é um talento admirado por profissionais de todas as idades. O respeito do público se manteve firme ao longo dos anos. Mesmo com mudanças na indústria musical e transformações culturais, Fábio preservou sua relevância graças à sua autenticidade. Ele nunca tentou ser algo que não era. Continuou fiel ao romantismo, à sensibilidade e à interpretação intensa, elementos que o tornaram único. Essa consistência fortaleceu sua imagem e permitiu que seu trabalho permanecesse vivo na memória coletiva. Um dos aspectos mais marcantes de seu legado é a conexão afetiva com os fãs. Fábio sempre tratou o público com carinho e respeito, reconhecendo que sua trajetória só foi possível graças ao apoio que recebeu desde o início. Ele se emociona com histórias de fãs que se casaram ao som de suas músicas, que encontraram consolo em suas letras ou que descobriram amor ouvindo suas melodias. Para ele, essa troca de sentimentos é parte essencial da sua missão como artista. Assim, o legado de Fábio Júnior não se resume apenas às músicas, mas ao impacto que deixou no coração das pessoas. Sua arte atravessou gerações, inspirou vidas e se transformou em parte do patrimônio emocional brasileiro. E enquanto suas canções continuarem ecoando por aí, sua história seguirá viva, imortalizada na voz e na memória de quem aprendeu a amar ouvindo suas melodias. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo de hoje, onde falamos sobre esse tema que muita gente ficou curiosa. Aos 71 anos, Fábio Júnior teria revelado as 5 pessoas que mais odeia. Sempre lembrando que tudo isso é conteúdo de entretenimento. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Não esquece também de se inscrever no canal,
ativar o sininho de notificações e deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.